nós vamos estudar a passagem que Jesus sai da cidade de Cafarnaum, onde ele já estava pregando e residindo na casa de Pedro, e volta para a cidade em que ele foi criado, que é Nazaré. E aí nós chegamos então a esse contexto das 3 cidades onde que ele morou: Belém, nos seus primeiros anos, Nazaré, onde ele foi criado, e Cafarnaum, onde ele começa a sua missão. Agora, em Nazaré, então, ele chega e era conhecido por todos, porque ali ele foi criado, vamos falar na linguagem aqui do mundo, para a gente se localizar bem, né? No espaço e no tempo. Ali ele foi criado, ali o pai dele tinha a sua empresa de construção, e ali ele também trabalhava na empresa que era do pai, tinha a mesma profissão. O texto deixa bem claro, ele também era carpinteiro ou construtor, ou alguém que trabalhava com madeira, com pedra e com ferro. Então ele era conhecido de todos. Volta ao seu ambiente de trabalho, então, aonde foi criado. E onde que até possivelmente o seu negócio continuaria existindo, sendo administrado por outros companheiros da família. Porque há uma passagem do Evangelho em que diz assim: não conhecemos a sua mãe, não conhecemos as suas irmãs, não conhecemos os seus irmãos, que eram os parentes de Jesus, que eram os primos de Jesus. Naquela época todo mundo morava junto e todo mundo era educado como se fosse uma única família. Os lugares pequenos como Nazaré, que nós estivemos lá visitando e podemos ver nas escavações e nas pesquisas, né? Tiramos até fotos da sinagoga. Dessa sinagoga a gente fotografou as escavações dessa sinagoga em Nazaré, onde faziam os banhos ritualísticos no sábado. Então, eram no máximo 40 famílias. 40 famílias, então todo mundo se conhecia. E um casava com o outro. Então a parentela era geral. É isso? Bom, ele volta então ali para o meio dos seus. É admirado. Por quê? Por que ele é admirado? Vocês poderiam dizer assim: mas ele não está começando a sua missão? Ele já era famoso? Não, mas é que ele fez um evento que abalou a sua missão, que abalou logo o seu nome, podemos dizer assim, e o seu nome correu com muita velocidade, porque ele foi em Jerusalém, ele sai de Cafarnaum, ele vai a Jerusalém para a festa, para a solenidade da festa, e há aquela série de passagens em que ele fala para os vendilhões do templo: tira essas coisas daqui. E eles então derrubando as mesas, revirando aquilo tudo, e Jesus pegou um chicotinho, tirou os animais de lá e falou a série de passagens: não fazeis da casa do meu pai covil de ladrões. Isso aqui é um templo, um local de respeito, e as pessoas usavam o templo para passar com a sua mercadoria, para cortar caminho. Não tinha nenhum respeito, nenhuma religiosidade. Mostra então até aí o seu brilho, o seu, podemos dizer assim, o seu respeito pela religião dos seus pais, pela religião dos antepassados. Então, quando ele começa a sua missão fazendo algo assim, nós estamos então no primeiro ano da apresentação de Jesus para o mundo. Poxa, o seu nome correu. Quando ele chega lá em Jerusalém, todo mundo queria saber quem é esse, né? Que teve um magnetismo tal, que fez essas coisas e continua aí, está falando, está pregando, etc. Né? Então, causou admiração. Aliás, as pessoas pensaram assim: poxa, nós conhecemos ele, conhecemos as suas irmãs, os seus irmãos, a sua mãe, o seu pai não era carpinteiro? Quem é esse? O que aconteceu? Aí ele chega lá, era um dia de sábado. Sendo um dia de sábado, ele se dirige então para a sinagoga. É o dia então que todo mundo não trabalhava. Ele se dirige para a sinagoga e depois dos trabalhos normais na sinagoga, ele se propõe, como qualquer um outro poderia fazer, não é nada de especial, fazia parte isso da regra. Ele se propõe para a leitura
de um texto do rolo do livro, o livro era em rolo, a ler um texto. Outros também liam, não era uma coisa especial para eles, outros liam ele e depois fazer um comentário. É assim então que ele se posiciona para ler o livro. O ministro ou auxiliar da sinagoga, sinagoga quer dizer sala de reunião, nós não devemos imaginar um templo, uma igreja, não confunda com o templo em Jerusalém, que era aquela magnificência. A sinagoga era algo pequeno. Por exemplo, nós estivemos lá visitando a sinagoga em Cafarnaum, a de Cafarnaum, que dá para a gente ver a estrutura, deve ser assim um pouquinho talvez menor em extensão daqui do nosso salão aqui do Regeneração. É um local de reunião da comunidade. O próprio nome, sinagoga, reunião. Depois vai gerar na igreja o nome de igreja, que quer dizer a mesma coisa também, comunidade. Onde que vai reunir a comunidade? Não tinha essa ideia de templo. Então ele chega lá na sinagoga, nessa reunião para as leituras espirituais, dão para ele o rolo, ele abre, procura o texto de Isaías, e o texto deixa bem claro, e ele procura a passagem que ele quer. O que tinha um domínio então do texto, o que tinha um domínio do rolo, o que tinha então um domínio da escrita, da leitura. Ele procura o texto que ele quer. Hoje é basicamente duas passagens do livro de Isaías, é uma passagem do capítulo 58 e uma passagem do capítulo 61. São dois pequenos pedaços. Ele lê aqueles dois pequenos pedaços e o que faz? Se senta então numa cadeira especial, que era um local que era indicado para aqueles que queriam fazer algum comentário. Então, quando ele acaba a leitura, ele vai para essa cadeira. E automaticamente, então, o público, já sabendo que quem lê e senta naquela cadeira, é porque quer fazer um comentário escriturístico. E todos, então, ficam de olhos nele, fitos nele. Todos ficam atentos. O que ele vai comentar? Fora, repare, o universo mental e emocional das pessoas diante do zum. Nós conhecemos ele, conhecemos as suas irmãs, os seus irmãos, a sua mãe, o seu pai, ele não trabalhava aqui conosco. E aí, o que aconteceu? Agora ele está morando em Cafarnaum, está fazendo milagres, está fazendo coisas. Ali mesmo, ali perto, mas no alto, em Canaã, ele transformou a água em vinho. E esse cara, além do mais, agora ele foi em Jerusalém, as mesas foram reviradas, ele tirou os vendilhões do templo, lá no nosso grande templo. Nós não podemos esquecer, então, isso, não podemos tirar da cabeça esse fervilhar das ideias e das emoções nas pessoas. Então diz o texto aqui de forma bastante clara, e todos estavam com os olhos fixos nele. Ele era o centro das atenções. Não só porque o local próprio era para isso mesmo, sentar e todos observarem, mas o texto fala de uma forma que, dada essa situação, dado quem era ele, as pessoas estavam numa expectativa muito maior. E ele então faz um devido comentário. Então nós vamos ver aqui a passagem e vamos analisar ela com calma. Eu vou reler. Ele abre o texto de Isaías. Vamos ver a passagem. Vindo a Nazaré, onde fora criado, entra na sinagoga, como era seu costume, ele fazia isso sempre, num dia de sábado, se levanta para ler. A leitura então era de pé, apresentando o livro do profeta Isaías, e ele, desenrolando, chegou ao ponto em que se achavam escritas essas palavras. Abre aspas. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que a sua unção me consagrou. Ele me enviou para pregar o Evangelho aos pobres, para curar os de coração despedaçado, para anunciar aos cativos a sua libertação e aos cegos o recobramento da vista, para libertar os oprimidos, para pregoar o ano das graças do Senhor e o dia da retribuição.
Feito isso, diz o texto, ele enrola de novo o livro, entrega ao Hassan, ao ministro, ao assistente, e senta-se. Toda a gente na sinagoga tinha os olhos fitos nele. Disse então: cumpriu-se hoje essas palavras das Escrituras que acabais de ouvir. Ora, aí foi um boom, né? Ele lê um texto de Isaías e diz que aquele texto estava sendo cumprido hoje. Aquilo que eles estavam ouvindo se cumpria hoje. Logo, se cumpria hoje, estava acontecendo hoje. Então, se estava acontecendo hoje e o texto anunciava a vinda do Messias, do servo do Senhor, ele estava dizendo então que estava acontecendo isso ali. Eles estavam ouvindo perfeitamente que aquele texto se cumpria, as promessas de Isaías da vinda do Senhor. Quer dizer, estava cumprida, estava então o Senhor presente fazendo as suas devidas explicações. Antes da gente entrar na análise do texto, que realmente é muito bonito, de muito consolo, antes de entrar nessa análise, observemos como que a coisa acontece, por mais vagar. Ele chega em Nazaré, todos conheciam ele, conheciam os seus, era sábado. Ele entra numa sinagoga, como era de seu costume, pede um livro para ler, dão para ele o rolo de Isaías, ele abre, lê o texto e senta para comentar, e todos ficam de olhos fitados nele. Guardaram a sequência? Ele vai para a sinagoga, então, da sua terra, da sua cidade, e diz o texto, como era de seu costume. Então Jesus era legitimamente judeu. É hipocrisia dizer que Jesus não era judeu. Nós vamos dizer que ele é super evoluído, que ele é espírito puro, que ele é o modelo de Deus. Você pode falar o que quiser, mas conta o texto no argumento. Era seu costume, ele cumpria a regra judaica. Sábado, todos conheciam ele. No local em que ele foi criado, ele entra como era de seu costume, se apresenta na sinagoga no sábado, dia em que ninguém trabalhava. A própria palavra sábado quer dizer cessar, cessar as atividades, para viver para a religião. Era seu costume, ele entra na sinagoga, se prepara para ler, era de seu costume, e se prepara para falar, era de seu costume. O que era diferente é que agora ele tinha uma fama além de Nazaré, e isso deixava esse olhos fitos nele, podemos dizer assim, em estado de excepcionalidade, porque agora, naquele lugarzinho tão pequeno como Nazaré, ao ponto de que Flávio Joséfo nem citou, o grande historiador, essa cidade, agora um dos seus era famoso. Até a passagem que nós já tínhamos falado na palestra passada, quando diz, pode de Nazaré vir alguma coisa boa? Uma cidade tão pequena. Agora não, agora havia um famoso, alguém que estava fazendo milagres, pregando, e que fez algo extraordinário no grande templo de Jerusalém, lá na Judéia, entre os grandes doutores, entre aqueles famosos doutores que perseguiam aquele povo de Naftali e do Gerizim, como nós falamos na vez passada, que eram oprimidos, que eram desprezados, que eram chamados de galileus gentios, ou melhor, judeus, galileus, mas gentios, por estar mais com ideias da gentilidade ou das gentinhas do que do judeu, legitimamente judeu. Mas, no entanto, Jesus mostra já uma atitude de profunda religiosidade, de profundo compromisso com o judaísmo e mais de profunda fidelidade às regras, como um judeu legítimo. Era seu costume.
Ele faz o que manda a boa regra. Então, não há dúvida. Vamos aí. Aí vocês poderiam dizer, mas Jorge, qual é a utilidade de você falar isso para nós? Por que você insiste nisso? É porque nós insistimos em falar mal da religião dos outros. E toda religião é muito boa. Jesus veio no ambiente judeu, ficou dentro do judaísmo, completou o judaísmo naquilo que precisava, acrescentou algo, fazendo uma releitura do judaísmo, que é algo extremamente novo até hoje em vivência, que é o amor, e mostra isso. E você não precisa, é como se estivesse dizendo, mudar de religião para ser melhor. O mundo não é administrado, podemos dizer assim, por religiosos. A vida não é administrada por religiosos ou por partido. Diz o Balde que o que vale é a essência. E a essência é que comanda. O resto é forma, é casca. Você dizer católico, judeu, espírito, o que vale é a substância. Daí dizia o professor Pietro Baldi mas a humanidade está dividida em dois blocos, os evoluídos e os involuídos. O resto é casca. Se você diz que é católico, você é espírita, o que vale é o que está por dentro. Está por dentro, você é evoluído ou não, você é maduro ou não. Então, como se estivesse dizendo assim, Jesus poderia estar perfeitamente acoplado ao judaísmo, frequentar a sinagoga, ser do seu costume. Mas qual era a diferença dele para tantos outros? Era o interior. O interior, quer dizer, a evolução, a maturidade é que mostra a diferença entre os homens. Ou você é mais ou você é menos. E isso é muito importante, porque a gente gosta muito de ficar desprezando a religião dos outros. A gente sempre acha que a nossa, de alguma forma, é melhor e tal, quando isso pouco importa. Aliás, quando você até é muito bom na sua, e é bom ao ponto de estudar muito bem a sua, você vai ver que você compreende melhor a dos outros, e você compreendendo muito bem a sua, você vai ver os pontos de relação, de igualdade, de semelhança em substância que há nas outras. Porque se as religiões elas têm uma função espiritual, se ela tem uma função de evolução, elas são então enviadas pelo alto, por mensageiros, por grandes mestres, né? Aquilo que se convencionou chamar no Oriente de avatares, né? Evidentemente que a sintonia, o ponto de relação tem que haver entre elas. Elas vêm dentro de culturas, de palavras, de propósitos, de arrumações. Mas a essência é a mesma. É sempre fazer um homem melhor, fazer um homem crescer, fazer um homem evoluir, que no fundo é a mensagem de Jesus. Então ele se sentia muito bem ali. Agora, repare, então que ele abre o livro e vai de propósito. O texto fala assim, ele procura o texto que ele queria. Então ele vai ali naquele ponto. Ele vai no ponto em que o profeta Isaías anuncia que o Cristo viria para pregar o Evangelho, para trazer a palavra Evangelho quer dizer uma boa nova. Ele viria trazer uma boa notícia, uma notícia nova. Quer dizer, como se estivesse dizendo assim, o Cristo virá e ele vai trazer algo novo, uma nova maneira da gente entender a vida, a lei divina, etc. Então Isaías está falando isso. E como Isaías fala? Olhe bem. Diz Isaías, Jesus está lendo ele. Ele abre o rolo, procura e começa a leitura. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que a sua unção me consagrou. Ele me enviou. A primeira coisa que a gente logo vê é o seguinte. Esse texto que nós estamos aqui, eu estou lendo para vocês em português.
Esse texto que é em português, ele foi traduzido do grego, num texto chamado a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução da Bíblia do hebraico. Na época, mais ou menos em 2 séculos antes de Cristo, havia um governo no Egito que priorizava a Biblioteca de Alexandria e que fez uma abertura muito grande, convocando todos os grandes pensamentos da humanidade para serem traduzidos e serem guardados nessa grande biblioteca. Assim ele convoca 70 mestres do judaísmo para traduzir o texto hebraico de toda a Bíblia, inclusive de Isaías, traduzir o texto hebraico, passar ele para o grego, porque o grego naquela época era a língua universal. Quando nós fomos visitar, por exemplo, os templos de Ptolomeu, nas ilhas, na beira do rio Nilo, a Terezinha estava conosco e foi testemunha, nós vemos o sincretismo da mistura dos deuses do Egito com os deuses da Grécia, mostrando, e de Roma também, mostrando a influência dos povos dominantes ali no Egito. Para mostrar que o povo dominante, no caso Roma, trazia as ideias da latinidade, mas como ele absorveu a cultura grega, porque Roma invadiu e ganhou a guerra com a Grécia, ele absorveu a cultura grega. Então há todo esse sincretismo. Nós fomos visitar, por exemplo, uma catacumba em Alexandria, em que nós descemos, você foi nessa que a gente desceu 99 degraus, e lá embaixo nós encontramos então a cova com os desenhos, né, de uma mistura de deuses gregos, romanos e egípcios. Então reflete esse período aí, que principalmente dessa cultura que Ptolomeu abriu o Egito para a grande cultura do mundo, formando essa grande biblioteca, que só vai ser destruída no século V depois do Cristo. Então vamos entender aqui. Isaías viveu mais ou menos em 700 anos mais ou menos, antes de Cristo. O texto de Isaías está em hebraico. 500 anos depois, ou 200 anos antes de Jesus, o texto em hebraico foi traduzido para o grego. Tá certo? Agora, 200 anos depois, Jesus está lendo o texto. Ele abre o rolo. O texto que ele lê é em hebraico, tradição da sinagoga. O comentário era em aramaico, que era a língua que se falava lá. Olha que dificuldade que vai ficando os textos. Até mesmo a interpretação, por exemplo, o comentário de Jesus não foi em hebraico, como ele leu, foi em aramaico, que era a língua popular, dialeto popular. Aí você fala assim, mas por que você está contando isso tudo? Estou contando pela uma outra coisa. O texto que nós estamos lendo aqui é do evangelista Lucas. Esse texto que nós lemos é do evangelista Lucas. Lucas não era judeu. Lucas tinha a cultura grega. Ele não tinha também o texto necessariamente de cabeça, ou de cor, como o judeu. O judeu, naquela época, somente já que era difícil a leitura, por isso que os textos bíblicos eram escritos em poesia, para poder ter métrica e rima e ficar mais fácil decorar. E como é costume, sempre na sinagoga, os textos eram sempre lidos e relidos, a pessoa guardava de memória. Como nós guardamos de memória, e é só ver, por exemplo, com a cristandade católica, não é isso? Como também nós vamos ver com a cristandade protestante, no espiritismo já é menos. Mas na cristandade católica e na protestante, quantas coisas que eles guardam de cabeça. Por exemplo, os nossos irmãos protestantes, quantos pedaços da Bíblia, dos salmos, eles têm de cabeça. Por exemplo, os nossos católicos, e nós mesmos, porque viemos do catolicismo, tínhamos a Salve Rainha, o Credo e várias outras passagens. Aliás, até a missa. No outro dia eu fui no Santo Inácio, assistir uma solenidade
de final de ano da escola, e houve uma missa, e quando o padre começa o início da missa, eu podia ir indo quase até o final, porque eu me lembrava as sequências da frase, porque a missa sempre é a mesma, vai repetindo, né? A pessoa aprende. O glória, o aleluia e tantas passagens. Bom, então, mas Lucas não era dessa religião. Lucas, então, necessariamente não tinha o texto. Quando ele escreve, ele não vai pegar um texto em hebraico apanhado, também não precisa necessariamente pegar o texto grego e olhar. Ele vai colocar, segundo as testemunhas que ele escolheu, aquilo que está na cabeça. Por isso que a construção aqui do texto não é que seja diferente na substância, na essência, mas ela em palavras é construída diferente daquela em que Jesus leu no original. Mas hoje nós temos nas escavações encontradas, por exemplo, nas grutas de Purã, textos originais da época de Jesus, de Isaías. Então hoje, e nós fomos visitar o Museu do Mar Morto, nós vimos lá os textos em exposição. Hoje já se tem esses textos inclusive já são colocados lado a lado com tradução do hebraico antigo para o espanhol, para o grego, perdão, para o espanhol, para o inglês, para o francês e até para o português. Nós já temos uma boa edição de todos os textos completos. Então nós temos o texto completo de Isaías. Temos o texto completo de Isaías. O que não tinha no texto original? Eu vou ler aqui a passagem e nós vamos dizer o que não tinha. Mas que também mesmo colocado aqui, não há problema nenhum. Quem depois, mais tarde, vai fazer a tradução para o latim, vai fazer a tradução depois do latim para outras línguas, e até para o português, pegavam os livros antigos na época, comparavam, está faltando tal frase, acrescenta. Está faltando mais essa, acrescenta. E aí você fala assim, então fizeram de maldade, porque não está no original, mas acrescentou. Não, mas não fizeram, muito pelo contrário. Hoje, com os textos originais que a gente tem, pode comparar e a gente vê que o sujeito apenas queria consertar, mas para melhor. Então, qual é as duas frases que não tem? Quando fala aqui, ele veio dar o corações despedaçados. É bom não ter essa frase, porque é até uma repetição. Porque ele fala libertar os oprimidos, coração despedaçado, mesma coisa. E quando ele fala dia da retribuição, não precisa falar do dia da retribuição, por quê? Porque antes ele fala, estamos nos anos da graça, ou nos anos favoráveis. Se são anos favoráveis, só pode ser de retribuição. Você não pode pensar anos favoráveis tomando, ano favorável é te doando. Então é uma redundância. Ficou claro? Podemos dizer então, meus amigos, vocês desculpem eu me alongar assim um pouco mais antes de entrar na essência, para dizer apenas isso, a historicidade dos textos que nós estamos aqui na nossa frente. Isso que ficou aí gritando, porque os evangelhos foram adulterados. É muito fácil a gente falar isso, muito fácil falar isso, colocar a responsabilidade de dizer que tudo saiu da mão de religiosos mentirosos, quando não tem lógica. O tempo passa, são feitas escavações, está lá. Textos originais da época de Jesus, que teve na mão, perfeitamente batendo com isso daqui. Pequenas diferenças. Nós estamos em Lucas não é da religião, está escrevendo de cabeça o texto. E na hora de reproduzir, necessariamente não vai seguir vírgula, palavra, no exato momento. É que nem eu vou aqui falar um pensamento de Buda. Eu falo um pensamento de Buda, mas eu não estou com o original, por exemplo, lá, com um texto em palha na mão. E nem sei o palha para poder ver o texto no original. Entenderam? Mas a essência é a mesma. Quando eu chego e digo, Buda priorizou o caminho do meio, eu não sei como é que é isso em palha, mas a ideia é essa. Depois, mais tarde, se encontrarem, vão ver que bate. Tá certo? Então começamos os estudos evangélicos mostrando que estamos diante de um Cristo que respeitava a religião judaica, que pouco importa com a religião, que hoje ele poderia fazer isso dentro da igreja católica, protestante, budista,
teosófica, onde que for, porque todas elas são muito boas, porque quando você chega à profundidade dela, você consegue ser muito bom nela e abraçar todos, mas só faz isso aquele que é maduro. O que destaca um homem não é a sua religião, e sim a sua maturidade. Tá bom. Agora, ele pega então um texto de Isaías de 700 anos atrás. Isaías diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Primeira informação, indo tanto no grego, e os tradutores gregos foram fiéis de 200 anos antes de Jesus, como no hebraico, de 700, da época do Cristo. Não é o Espírito, não tem artigo definido nos dois textos. Eu botei aqui as palavrinhas no hebraico, que nós fomos buscar, mas que pouco importa, que eu também não sei, mas eu fui lá buscar a palavrinha, é só olhar no dicionário, bota no dicionário, não tem artigo definido. Então não é o Espírito do Senhor estava comigo, como se fosse um Espírito de Deus. Não, é um Espírito do Senhor, um Espírito bom. Se estava sobre ele, veio do alto, ou melhor, por isso que eu posso dizer assim, se nós fizermos uma interpretação. Um Espírito bom estava comigo. E, diz mais, fenômeno único completo. E diz mais: um Espírito do Senhor estava sobre mim, quer dizer, veio do alto, me dirigia, pelo que me ungiu com as suas vibrações e me consagrou. Para quê? Para enviar e pregar. Quando mestres estão aqui na terra, volta e meia nós temos grande mestre. Quando Francisco abre o coração e fala aquelas maravilhas, como nós vimos na interpretação do Pai Nosso, na semana retrasada, ele abre o coração e fala aquela maravilha, é um mestre, um avatar, um gigante. Certo? Quando Buda está aqui e fala o discurso da flor, que foi o discurso do silêncio, ele levanta e mostra uma flor e todos ficavam discutindo o que é aquilo. E um discípulo levanta e diz: é uma flor? A gente adora ficar procurando uma porção de coisa por trás, amarrando, complicando, e simplesmente a vida é aquilo ali, está na sua frente. Ele dissestes bem. Quando vem então grandes mestres de todas as épocas da humanidade, por exemplo, quando vem um Ramakrishna, que diz aquele que foi Rama e Krishna, agora é Ramakrishna, e apresenta o seu evangelho de bênção. E aí vamos citar nomes e nomes, em todas as épocas nós tínhamos tão grandes mestres. Ele vem, abre o coração e fala. Ele é Deus entre nós. Não é que ele seja Deus. Olha o texto como fala bem claro de Mateus, copiando Isaías. O próprio Isaías, anunciando a vinda de Jesus e dizendo: é Emmanuel, é o Deus conosco. Ele é Deus porque ele é perfeita sintonia com Deus. Fala do que está cheio o coração dele. Ele pode dizer como Jesus: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Em graus maiores ou menores, não vamos agora aqui ficar fazendo uma lista dos mestres e dizer qual era o maior, qual é o menor. Isso aí é infantilidade. Quando os grandes mestres vêm aqui, eles estão em sintonia com Deus, eles abrem o coração e falam. Quando os mestres não estão, ou quando não estão necessariamente presentes numa determinada localidade, e se tem um mestre, por exemplo, hoje, lá, por exemplo, no Gabão, e nós estamos aqui no Brasil e precisamos de uma orientação, e o mestre tem que estar presente, porque ele é que tem, os mestres, eles é que têm a abertura cósmica para impulsionar, dirigir e sustentar a humanidade. Quando não tem, aí você fala assim: bom, e agora como que vai ser? Não, sempre tem. Sempre tem. Quando eles não estão presentes numa missão, eles estão presentes através da mediunidade. Eles estão em espírito presente. Por isso que começa uma reunião e o Stênio diz assim: estamos aqui, vamos imaginar na prece, né? Abençoados por Bezerra de Menezes. E nós, que Bezerra está presente.
Tá certo? Quando ele diz assim, essa casa de Francisco, estamos sob a égide de Francisco. É uma prece que o Paulinho faz sempre lá na Aliança. Estamos sob a égide de Francisco. Tá presente? Então, no caso, não precisa necessariamente o mentor estar fisicamente presente. Às vezes ele está fisicamente presente, porque tem uma missão, tem algo para fazer, e ele precisa materializar diretamente o conceito. Mas senão ele chega através da mediunidade. Aí você fala, então todos os espíritos que se manifestam são mestres? Não necessariamente, depende também da necessidade de quem está recebendo a mensagem. E também nós temos o que nós chamamos de transformadores espirituais. Um mestre passa para um outro, que passa para um outro, que passa para o outro, que adapta a linguagem para o nosso nível, para a nossa necessidade. Para falar para Esteia, Jorge Dama tá bom. Compreendeu, não? Mas se já vai fazer uma pregação para Chico Xavier, aí o Emmanuel fala para ele, ei Chico, te prepara, tá certo? Porque você vai receber uma aula de Anne Besant, e você tem que ir no nível dela. Aí ele teve de ficar, cuidar da alimentação, se preparar com leituras, com calma, para poder ir em plano mais alto, porque ela não vai descer. Então é tudo para seu nível. Então para quê? Para esse momento aqui tá bom, para o outro tá. Então é o que nós chamamos de transformadores espirituais. No plano espiritual tem os médios. E um passa para o outro, que passa para o outro. Mas é o mestre, é alguém que tem plena sintonia divina que comanda esse processo. Está sob a égide dele. Está na sua egrégora, está sob a sua proteção, está com a sua chancela. Os desvios daqui ou para lá está nas nossas defasagens psicológicas, nas nossas faltas de harmonia na reunião. Então a reunião não é para necessariamente, às vezes, para atrair um grande espírito, uma grande comunicação, não é necessariamente cabeças intelectuais, que às vezes são frias, vaidosas, mas às vezes uma presença sincera, uma alma humilde. Às vezes ali se recebe bênçãos maravilhosas, porque se faz uma abertura e uma varredura astral, preparando o ambiente para que a mensagem chegue mais viva, mais pura, mais presente. Então veja que os mestres substituem isso. Os profetas substituem a presença do mestre. Então Isaías queria dar uma grande verdade. Isaías é um mestre? Não. Como é que nós sabemos? Ele mesmo diz, um espírito está sobre mim, me ungiu, me tomou na sua vibração espiritual, tá certo? Me ungiu, me fluidificou, me envolveu espiritualmente, como nós a chamamos, tá certo? E me mandou pregar a mensagem, anunciar. Então, agora voltemos. Quando Jesus lê a passagem, a gente então interpreta assim, então tinha um espírito sobre Jesus que o ungiu e mandou ele pregar. Não, Jesus é mestre. Eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. As obras que eu faço, não sei o que as faço. O Pai que está em mim faz as obras. Pronto, certo? Isso é a ideia do mestrado. Mestre. Se a gente pode até limitá-lo como mestre, mas em termos de lugar padrão. Independente disso, encaixa para o nosso propósito aqui da palestra esse tipo de definição, sem querer limitar. No entanto, observe. Mas então como é que ele começa? É que ele está lendo Isaías. Isaías é que era tomado espiritualmente. Isaías que era o mestre. Isaías era o profeta que anunciava Jesus. Ele está lendo Isaías. Quem era tomado pelo Espírito? Quem foi ungido? Quem foi mandado vir e anunciar? Foi ele, Isaías. E o que ele faz? Ele projeta o futuro. E ele projeta o futuro em que o Evangelho vai ser anunciado. É isso que ele está projetando. O Espírito pegou ele, ungiu e está dizendo para ele. Olha, 700 anos lá para frente, o servo do Senhor virá, o Messias, e o que ele vai fazer? Aí ele narra a missão do Messias. Primeiro, vamos já tirar agora as duas palavras que foram acrescentadas, tá certo? Que não altera nada, porque são repetições, é como se fosse a arrumação de texto. Primeiro, ele veio
ele veio anunciar, vamos ver se a palavra é anunciar mesmo, veio pregar o evangelho, anunciar o evangelho para os pobres, melhor no original, para os mendigos. Segundo, ele veio trazer a mensagem aos cativos da libertação. Terceiro, ele veio para os cegos recobrar as vistas. E quarto, ele veio libertar o coração dos oprimidos. E ele vai fazer isso tudo porque ele está num tempo que é aceitável do Senhor. Que as traduções colocam anos de graça, ou ano aceitável, ano favorável. É um ano de, podemos dizer assim, de pico, ou de favorecimento. Nós estamos num momento de graça, é o que a gente falaria assim. Então, já que o momento é especial, é um momento de bênçãos, o momento é todo favorável a isso. Aqui ele anuncia uma boa nova, evangelho quer dizer boa nova, uma boa notícia, uma novidade. Para mendigos, para anunciar aos cativos a libertação, para recobrar a vista aos cegos e para libertar os oprimidos. É isso. Aí ele acaba de ler, ele senta e todos os olhos fitos nele, em expectativa. O que esse cara vai falar? Conhecemos ele, agora ele veio daquele boom lá de Jerusalém. O que ele vai falar? Ele diz isso. Hoje se cumpriu essas palavras que vocês ouviram. Ou melhor, se cumpriram hoje, então. O tempo é favorável. Segundo, os mendigos vão ouvir uma boa nova. Os cativos vão receber a mensagem da libertação. E os oprimidos, lembra? E os oprimidos serão chamados à libertação, porque o tempo é favorável. É esse o tempo. Os tempos são chegados, seria essa uma outra linguagem do Evangelho. Gente, ele resolve falar isso. E é por isso que foi importante a palestra da semana passada. No meio daqueles que são oprimidos. Lembra? As terras antigas de Neftali e Zabulon, fronteira de Zabulon, caminho do mar que vai para além, Jordânia, ali naquele ambiente, onde nós contamos a história, desde a época de Salomão, até aquele momento eles eram oprimidos, eles eram vendidos, eles eram levados para o escravo, era considerada a Galileia das gentes, como estava no texto, é a gentalha. Ele escolhe os oprimidos para trazer essa mensagem, anunciar, aqui entre vocês está sendo cumprido. Venham realizar isso. Pregar uma nova verdade para mendigos, para dar vista aos cegos, dar mensagem de libertação aos cativos, né? A anunciar, então, a libertação aos oprimidos. Pessoas oprimidas, pessoas cegas, pessoas cativas, tudo isso a gente entende. Isso tudo eles foram cativos lá? Foram oprimidos, eram oprimidos pelo judaísmo que vinha da Judéia e de palestra passada. E eram cegos, sim, pelo menos até eram considerados cegos, e nós dizíamos que eram mesmo, porque apesar dos textos eles não tinham explicações teológicas. As grandes escolas teológicas estavam lá na Judéia, não ali. Eles liam, cantavam os salmos, agradeciam, mas não tinham interpretações. Não só eram considerados cegos, mas eram cegos mesmo. Podiam ter boa vontade, que nem aquele religioso que tem boa vontade, aquela senhora que vai na missa, que faz a sua promessa, que leva a cabeça lá, que ela fez uma promessa para Nossa Senhora das Dores. É gente muito simples, não tem conhecimento. Tem uma fé tremenda, confia em Nossa Senhora mais do que qualquer outro teólogo. Não tem teologia, é cega mesmo. Isso não quer dizer que não seja boa de coração.
mas não tem visão, não entende as coisas, não sabe por quê. Eram oprimidos, e sim, oprimidos, cativos, foram eles levados para o cativeiro da Babilônia. Então a linguagem, a única coisa que não bate era mentir. Pobre, necessariamente não pobre. Por exemplo, o próprio Jesus, os irmãos de Jesus, os chamados primos de Jesus, eles tinham carpintaria. Mas, primeiro, se formos pensar só em carpinteiro, lendo a palavra como se quer no sentido mais profano possível, carpinteiro não é mendigo. Carpinteiro é digno, carpinteiro tem o seu carro, vai ter até a sua casinha fora, vai ter a sua piscininha em casa. Se for um carpinteiro digno, e a gente espera que José seja digno, e Jesus também seja cara de trabalho. Jesus é carpinteiro e não era de trabalho. Então carpinteiro é digno, não é milionário, mas vive bem, com dignidade. Tá certo? Então o texto não bate, não é pobre nesse sentido. E além do mais, fica muito estranho, somente para a gente que frequenta, por exemplo, movimentos que faz palestra, para todo lado. Às vezes a gente sente muito mais carência, muito mais vontade de gente comer as suas palestras, muito mais dor e necessidade em bairro rico, em centro espírita rico, do que em centro espírita pobre. Em ambiente pobre, muito simples, às vezes você vê umas pessoas com muito mais aceitação, compreensão, e lá entre pessoas, às vezes, em condição de vida, em uma condição financeira boa, num bairro de qualidade, etc., a gente vê a dor no coração. Então, por que o Evangelho não vai ser pregado para quem é rico? A coisa não bate. Qual é a diferença? Que um pobre tem que aprender a mensagem de Jesus, e Jesus veio falar para os pobres, também não veio falar para quem é rico. Veja aqui no nosso caso. Vamos falar da gente aqui, olhando aqui para nós. Para nenhum de nós aqui prestaria o Evangelho. Jesus não ia falar para a gente. Todo mundo aqui tem casa. Todo mundo tem casa, todo mundo tem seu carro. Se não tem, é porque já tem uma idade, ou porque alguma outra coisa. É detalhe, mas pode ter o seu carro, tem um bom emprego. Tem até emprego alto, tem carro que é. Aí, ganha a pensão dos maridos. Pensão, né? Sem pensão, tá? Chega uma mega pensão dos maridos, etc. Então, tá aí. Então, Jesus já ia falar o Evangelho para a gente por causa de quê? É discriminação. Tem até presente de sete espíritos. Então, o eixo também é amigo. Agora veja, voltando aqui para o nosso pedaço. Então, repare que cativo eu entendo ao pé da letra. Eles realmente foram cativos, foram para a Babilônia. Oprimidos, entende, eles eram desprezados, oprimidos, chamados de gentalha. Tá certo? Cegos, entendo, eles não tinham conhecimento teológico para discussões do judaísmo, não tinham mesmo. Aquele local não tinha escolas preparatórias. Pronto. Agora, mendigo, que aliás o texto até é melhor, claramente, mendigo, que é pobre. Então isso significa que em todos esses sentidos aqui, se começa com a ideia de um que não bate, é porque é necessário a gente tirar o espírito da letra. Porque logo a primeira característica do Messias é anunciar para os pobres, não bate. Fora que tem uma outra coisa, vocês poderiam dizer, mas pode ser considerado aí pobre com relação à Judéia. Eu posso comparar assim que aqui a Tijuca é pobre com relação à Barra da Tijuca, mas nem por causa disso é pior. O pobre aí não dá condição da gente já. Aqui o bairro da Tijuca, eu posso olhar pelo orçamento lá, pelo IPTU, são pessoas que pagam menos, contribuem menos do que o da Barra da Tijuca. Mas as pessoas não quer dizer que a mensagem do Evangelho, muito pelo contrário. Não tem que chegar à cultura da mesma forma. Então, é algo que já o texto nos mostra que para que a mensagem do Cristo seja uma mensagem universal, esse pobre não pode ser pobre. Tem que ser um outro tipo de pobreza. Então a palavra aí é que Isaías estava tomado pelo Espírito.
E o Espírito era mestre. Era um Espírito que o consagrou, que o envolveu, que era do alto. O Espírito era mestre. E o Espírito que passa a mensagem para Isaías sabia o que estava falando. Então também não é um erro de captação de Isaías. Tanto que não é que o Cristo, ao ler a passagem, não altera Isaías. Porque quando ele sentou, ele poderia dizer, hoje se cumpriu, a exceção. Mas ele fazia isso, a exceção, várias vezes. E várias vezes nós vemos ele falar com relação aos textos do passado. Ele dizia assim, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito, está lá na lei, Deuteronômio, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. Tá certo? Isso não uma vez, mas várias. E não é o caso aqui, ele não altera. Porque no fundo, ele está falando para uma classe muito especial de pessoas, ele escolhe um local muito especial para começar a sua missão, que é Nazaré. E aí, não sei se vocês estão lembrados do início das nossas discussões, quando nós falávamos por que Nazaré, e nós dizíamos que a palavra Nazaré, Nazireu, Nazareno, do latim, porque no fundo, a palavra não é que quem nasce em Nazaré é Nazireu. Porque Nazireu é apenas alguém que é consagrado a Deus. Ele está numa sinagoga, num lugar de reunião, no local que ele escolheu para viver, e aí são pessoas consagradas a Deus. Nazireá está no livro dos Números, capítulo 6, é a pessoa que é consagrada a Deus. Então, ele estava falando naquele momento uma interpretação espiritual, mensagem para consagrados. O que é um consagrado a Deus? É aquele que sonha, aquele que aspira a Deus, que faz a sua vida para Deus. Por isso que ao pé da letra, um nazireu, ele não cortava o cabelo, não comia comidas especiais, não tomava bebida forte, ele não queria nada dessas coisas. Linguagem da época, simplesmente para poder ficar focado, concentrado, porque a única coisa que ele queria é Deus. Ele era consagrado a Deus. Por que ele não cortava a barba ou o cabelo? Bom, aqui é o pé da letra, porque era preguiçoso. Mas, tirando essa ideia, o que está por trás é, não quero perder tempo com exterioridades. Até a minha comida é simples. Veja a vida do João Batista, mostra bem o que é um nazireu. Não cortava o cabelo, não fazia barba, andava no deserto, vestido com roupa de camelo, só com cinto na cintura, comendo gafanhoto e mel de tâmara. Tudo bem? Consagrada a Deus, quer dizer, sufocada a Deus. Eu não tenho a minha mente desvirtuada para outra coisa. Não são outras coisas que me prendem. Então é o sujeito que quer Deus, que busca Deus. Esse é o que pede Deus. E ele pede insistentemente a Deus. Paulo fala de forma maravilhosa, com gritos inenarráveis. Gritos inenarráveis. Ele quer Deus. Ele aspira a Deus. Jesus vai dizer que, e Paulo, perdão, vai dizer, a natureza gemidores de parto. Gemidores de parto. É como se fosse dor para criar esse novo contato com Deus. É como se fosse criar uma nova criatura. Gemidores de parto. Jesus vai dizer que uma mãe também, quando ela vai ter um neném, ela fica ali naquele seu momento de angústia. Mas depois que o neném nasce, ela esquece aquele momento de dor e de angústia e só vê da felicidade de ter trazido um novo homem, o seu neném. Mas por que Jesus fala? Porque ele está falando dessa coisa, quem quer Deus. Quem quer Deus, ele vive nessa angústia como a mãe. Ela vive nessa angústia, nessa dor, nessa aflição. Mas depois que esse novo ser nasce, esse encontro com Deus acontece, é um novo ser. E toda aquela vida de dor, de sofrimento, de dificuldade, tudo isso fica esquecido, porque agora você fica no encanto dessa felicidade que você encontrou. Esses 3 exemplos são suficientes. Tem muitos outros. Vamos pegar esses 3. Então, quando uma pessoa vive para Deus, ele vive com esses gritos inenarráveis, com esses pedidos, com essa súplica, como aquele que mendiga uma moeda. O sujeito que mendiga uma moeda, e que não é bobo, e que ele quer a moeda, e que ele precisa da moeda porque ele está com fome,
E porque ele está com necessidade, porque ele está doente, porque ele está incomodado, porque ele tem que dar para o filho dele, tem que dar para a filha. Aí ele pede um momento, não é. E quando ele vai te apelar, ele fala, pelo amor de Deus, Eles fazem tudo com todo o desenvolvimento e com toda a energia para conseguir, se arrastam, vão até você, inventam, botam ferida, até se for o caso, fazem toda uma encenação. E o bom mendigo tem que fazer, inclusive, toda uma encenação para nos convencer. Ele tem que fazer todo um esforço para conseguir a moedinha. E tem gente que consegue muito. Tá certo? Agora, no caso, o sujeito que vai ter a visão de Deus, o consagrado a Deus, aquele que quer Deus, ele também implora. E como o mendigo não pede dinheiro a mendigo, porque mendigo não dá nada para ele pede do sujeito que passa, né? E ele, somente do bacana, o que tem, que é o que pode dar para ele. Assim também, esse que quer buscar Deus, não adianta ele pedir daqui, buscar, ele tem que pedir quem pode dar, e quem pode dar para ele é Deus. Ele é um mendigo. Ele sonha em ganhar, no caso, bênçãos divinas. É esse que Jesus fala, bem-aventurados os pobres por causa do Espírito de Deus, bem-aventurados os mendigos por causa do Espírito de Deus. Esses que sonham, que com gritos inenarráveis, que sentem dores tremendas, que se esforçam tremendamente por encontrar Deus. É esses que sinceramente querem o Espírito, mendigam o Espírito, pedem o Espírito. É para esses que eu venho. Esses é que são bem-aventurados. Eu venho pregar, antes de tudo, o Evangelho para isso. Eu prego para todo mundo, muitos são chamados, mas quantos são escolhidos? Poucos, não é assim? A mensagem é para todos, o Evangelho foi dado ao mundo, mas quem diretamente vai se beneficiar primeiro? São os que querem. Aquele que quer, daí a frase de Jesus, quem quer ser meu discípulo? É quem quer. Esse que quer, carregue cada dia a sua cruz, olha, sofrimento, mendigo, luta, gemidores de parto, etc. Ele quer. Mais ainda, renuncia a si mesmo, olha como diz Jesus, carrega a sua cruz, renuncia a si mesmo. Ele chega a esquecer de si, ele quer Deus, ele só está voltado para Deus. É esse que é o tal menino, é esse que antes de tudo eu quero pregar o Evangelho. É para aquele que quer. E que quem quer, mas não é quem quer, eu quero. Você quer seguir Jesus? Que nem aquele escrito que tem na praça. Quem quer ele? Parece que é promoção. Quem quer Jesus? Aí ele, ó, gritaria do diabo. Não é esse? Do diabo é ótimo. O senhor quer? Isso não faz parte da palestra. Mas então, voltando aqui, é esse pedido. Não é esse oba-oba, é sinceramente, está com a mente voltada, focada em Deus. Esse que tanto quer, é um momento favorável, cara. Está ali alguém que tem uma energia tal, que só a presença dele astral, quando eu digo astral, não é que ele seja da astralidade, mas ele desceu ao ambiente da astralidade, entendeu? Ele é mais que búdico. É perfeição. Ele desce a vibração. Vai, comunga a astralidade. Pedro chega a dizer, desce a mansão dos mortos, vai lá e prega para até desencarnados sofredores nas trevas. Vem até aqui, vai mais do que em densidade do que a astralidade, vai a materialidade. A presença dele. Vocês imaginam? Hoje vocês leram o Globo? Não. Ninguém leu o caderno de esporte do Globo? Ronaldinho foi à praia. Viram os seguranças, a entrevista com segurança, o tamanho do segurança para cuidar do Ronaldinho foi à praia. Eu não estou desmerecendo o Ronaldinho, acho que ele tem que curtir a praia e do jeito que é o nosso mundo, ele precisa de ter um segurança. Evidente. Simplesmente não estou fazendo uma correlação. Guardando as devidas proporções. É só para a gente entender, vocês imaginam o que aconteceu em termos de segurança. Não que ele precisasse de segurança, mas em termos de movimento astral, mental, amental ou a roupa causal, búdico, de todos os níveis, das esferas mais variadas, que desceram formando aquilo que nós chamamos da grande fraternidade ou da grande comunidade. A vibração celeste desce ali, estão com Jesus. Não é que ele precisa nada disso.
é que não só a presença de um mestre desse favorece você, mas quem está no astral é favorecido também. Quem está no mental é favorecido também. Em todos os níveis, todo mundo é favorecido. Porque vem alguém que é de mais alto. Olha como diz Paulo: esvaziou-se da luminosidade divina para comungar conosco. Ele que podia viver na liberdade divina, esvaziou-se dela para viver conosco. Então todas as frentes de estar aqui ou encarnar espíritos maravilhosos como Pedro, como mais tarde nós vamos ver Paulo, João Evangelista e tantos, Maria, imagina Maria, nós, José, chamado justo, Maria cheia de graça. Quantos espíritos estavam aqui? A astralidade, o planeta estava em momento favorável. A limpeza astral era favorável. Quem quisesse pegar naquela época tinha todas as condições. Entenderam o que é tempo favorável? É isso que é tempo favorável. É o tempo da graça, ano da graça, tempo favorável, tempo de bênção. É a coisa melhor. Que bênção para a turma de Petrópolis, quando houve em Teresópolis e Friburgo, quando houve esse caos lá. Que bênção que pegou o Rio de Janeiro em momento favorável. Estava todo mundo encantado com tomada do alemão. Todo mundo dizendo: agora o Rio vai dar certo, agora o Rio vai dar certo. A nossa mente estava positiva, estava todo mundo com ideia positiva na cabeça. Agora não tem, o mal não está dominando. Apesar dessas coisas tem lá a sua superficialidade, cria uma psicosfera diferente. Essa psicosfera pegou o Rio Unido e talvez nunca teve um movimento tão rápido de ajudas necessitadas, de coberturas, de remédios, de águas, de tanta coisa, até o ponto de dizer: chega, porque nós temos que organizar isso aí. Chega, tem que organizar. A prefeitura, às vezes, em alguns casos, como a de Teresópolis, teve de tomar a frente e dizer: chega, não queremos ajuda. Nós temos que organizar essa ajuda, porque todo mundo chegava para ajudar e não estava vendo determinada organização. Até mesmo por nossa falta de experiência de trabalhar em organização e equipe, em coletividade, com o futuro. O futuro é a colaboração, como diz Pedro Baldi. Agora, reparem, esse era o momento favorável, estava tudo bacana. Os grandes seres, imagina espíritos elevados, de alta, estavam ali. Como ele era o mestre, puxa, toda aquela turma estava voltada. Como aquela assembleia estava de olhos fixos nele. A espiritualidade maior, o bem, estava todo mundo de olho fixo nele. A mensagem, Jesus não veio pregar para a terra. Jesus veio pregar para todo mundo, de todas essas faixas, dele para baixo. Todos entenderam? Daí nós falávamos Nazaré, a palavra técnica, quer dizer consagrados para Deus. Não era a população ali de 10, 20, 30, 40 que estavam na sinagoga? Eram, e que estavam favorecidos por uma vibração tal. Vocês imaginam o cara abrir a força cristônica dele e dizer assim: hoje se cumpriu, Cristo está aqui e você está na Assembleia encarnado. Vocês sentem o que poderia ser de vibração naquele momento? E que ele tinha de restringir, porque não pode violar o nível das pessoas. Não pode violar, mas prepara toda uma aceitabilidade para as coisas, tá certo? Na próxima reuniões, nós vamos ver o que aconteceu nesses níveis diferentes, né? Mas por enquanto, deixemos aqui. Então ele começa a sua mensagem. Sua mensagem, antes de tudo, para esses que querem o Espírito. Quando o sujeito quer o Espírito, quando ele diz sim à terra, o céu faz. Quando ele diz sim ao céu, o céu faz coisa maravilhosa. O anjo vem, aparece para Maria e diz: olha, ave, tal, você vai ser a mãe de Messias e tal, blá, blá, blá. E ela diz: aceita, eis aqui a serva do Senhor. Quando ela diz isso, aceita, pronto, é um sim. Vocês já viram uma propaganda que tinha, não sei se era da Legião da Boa Vontade, acho que era a Legião da Boa Vontade, dessa que era dos alunos, em que eles telefonam para pedir dinheiro nas casas das pessoas para ajudar lá, negócio de creche, criança. Então tinha umas propagandas na televisão, agora eles têm um canal de televisão. Agora eles têm um canal de televisão. Mas a propaganda era muito interessante. Então a pessoa ligava, uma pessoa lá atendia, não aparecia que a pessoa, ela falava Legião da Boa Vontade e tal, blá, 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 e queremos uma ajuda, assim, assim, assim. E aí não dava a resposta da pessoa, ela desligava, e ele fala assim: ele disse sim. E aí a turma toda, quer dizer, todos aqueles beneficiados, que eram as crianças, faziam uma voz em coro: ele disse sim, ele disse sim. A força do sim, né, da aceitação. Aí, no caso,
Não estou levando ninguém para esse movimento da... Só estou comparando aqui uma propaganda. Eu fico imaginando o céu uma propaganda dessa. Quando alguém aqui diz sim à mensagem. Eu quero o Espírito, é o tal do sim. Eu quero. Quando o sujeito diz sim, ele faz uma abertura, aí o momento é favorável, e há toda aquela espiritualidade ali, puxa, ele tem tudo para dar certo. Em vários momentos da história nós temos esses momentos favoráveis, né? Eu fico imaginando na virada do século XIX a Índia tendo a visita de Ramakrishna, né? Na década de 50 a Índia tendo Ramana Maharishi. Aquele olhar dele, ele não falava, as pessoas olhavam, iam cheio de coisa para perguntar. Eu tenho tanta dúvida, iam lá fazer uma viagem, saíram da Europa, chegavam lá para ele, olhava, todas as dúvidas acabavam. Interessante. Então, são momentos favoráveis em determinados lugares. Tem gente que só às vezes chegava perto do Chico, guardando as devidas proporções, já chorava, já ficava num momento de paz, se sentia bem. Eu vou lá no Chico, não, eu quero mensagem, não, eu vou lá simplesmente, eu fico bem. Então é aproveitar o clima. Primeiro ponto, para isso. Agora ele veio também para dar a mensagem de libertação para os cativos. Não aconteceu. Não aconteceu. Se nós levarmos ao pé da letra cativo como cativo, e aí o cativo é o escravo, qual foi o último país a fazer a libertação dos escravos? Você lembra? Brasil. Quando foi? 13 de maio de 1888. É isso? Então, se nós levarmos ao pé da letra, 1888 anos depois, o país escolhido para o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho e tal, aí a gente vai. Então, também não pode ser, tá certo? A guerra de Esparta, querendo a libertação dos escravos, etc. E assim vai. A Inglaterra vai ter que intervir, peitar Portugal, botar os navios aqui na nossa fronteira, cercar o mar, proibindo que os navios negreiros trouxessem escravos. Precisou uma intervenção externa, e Portugal engoliu, que era a Inglaterra, ele tinha dívida com a Inglaterra, e era a Inglaterra que protegeu Portugal. Aliás, foi a Inglaterra que trouxe a família para cá para ela fugir de Napoleão, a família real. Então nós não podemos também interpretar o pé da letra, só para falar de um caso. Que a gente vai ficar contando aqui as histórias dos escravos. Então não é bem assim. É um outro tipo de escravidão. Veja o caso de Paulo. Ele estava preso em Roma. Estava preso em Roma. Ele escreve assim: eu, Paulo, eu velho, eu cansado, mas prisioneiro de Cristo. Podem prender o meu corpo, mas a minha ideia, eu sou preso mesmo é a Cristo, eu sou ligado é a Cristo. O único que manda na minha vida, que dirige a minha vida é Cristo. O resto estão cuidando aqui do corpo. Lá dentro, ninguém me governa. Mas também, ele lá em Roma, está na sua carta ao Filemon, uma das 14 cartas de Paulo no Novo Testamento. Chegou um camarada chamado Onésimo. E conversando com Paulo, disse que ele era um escravo fujão. Como nós tínhamos aqui os nossos escravos que fugiam, na época lá do Zumbi, né? Zumbi congregou vários, nos quilombos, vários escravos fujões, etc. Que foi treinado a raça desagradabilíssima do fila brasileiro. Fila brasileiro foi treinado e entrou na sua estrutura interior ódio por negro. Esse cachorro, quando ele vê negro, ele é preparado para atacar negro, para prender negro. Verdadeiras barbaridades. Mas voltando aqui para o nosso, estava falando antes desse negócio do zumbi, o que eu estava falando mesmo? Oi? De Paulo. Então o Onésimo apareceu lá para Paulo e disse que ele era um escravo fujão. Porque ele fugiu porque ele queria seguir o cristianismo. E o Paulo falou: mas desde quando você precisa fugir para viver o cristianismo? Desde quando você não pode viver o cristianismo? Mas é que eu era escravo. Mas por quê? Mas como? Você era escravo de quem? E vão dizer então que você agora é cristão. E não vão dizer que você é um escravo fujão. Vão dizer que o cristianismo ensinou você a fugir. Ele não está aplaudindo a escravidão.
Ele está aplaudindo que agora vão aproveitar para dizer que o cristianismo está provocando rebelião social, já que a estrutura social, e nós estamos na época de 2000 anos atrás, se até 1800 teve escravidão, vocês imaginam naquela época, Paulo já sabia que não ia mudar o status quo dali. Então vão dizer e vão aproveitar para dizer que o cristianismo é fujão. Dr. Bezerra escreve um artigo no jornal O País muito interessante. A mulher abandonou o marido. Mas é tão comum a mulher abandonar o marido? Matéria para jornal, sim, ela abandonou o marido depois que foi no centro espírita. Aí é o caos. Aí estão tendo uma matéria dizendo que ela abandonou o marido e foi no centro espírita. Então o problema é que o centro espírita não presta. O problema é o centro espírita que botou coisa na cabeça dela. E o doutor Bezerra então escreve um artigo no jornal sem querer saber o caso. Nem interessa o caso. Quantas mulheres deixam o marido? Quantas vezes o marido deixa a mulher? Quem se preocupa nisso? Não, aqui estão preocupados no problema dela, estão preocupados na dor dela, na dor do marido, não estão preocupados em atacar o espiritismo. Não se sabe nem qual foi a razão. O que está por trás é um ataque ao espiritismo, é uma coisa Paulo. Então ele vai nessa tônica e diz, opa, vamos falar do Cristo. Como se ele estivesse dando essa mensagem. Desde quando você não pode ser cristão nessa sua condição? E quem foi? E quem era o teu chefe lá, o seu patrão? É Filemo? Filemo eu transformei ele para o cristianismo. E se eu transformei ele para o cristianismo, você pode voltar. Fez uma carta, essa é a carta do Filemo. Volta. Diz para ele te receber. E você fugiu, e nesse tempo que você fugiu, você deu um prejuízo a ele, porque não produziu. Manda ele pegar esse prejuízo e colocar na minha conta. Eu pago o prejuízo. Mas como é que Paulo podia pagar o prejuízo se ele estava preso, não tinha dinheiro? Mas a conta dele era infinita. Ele levou Cristo para Filemo. Qual era o preço disso? Tá certo? Qual era o preço disso? Ele botava com o Filemo, não ia pagar nunca essa bênção, porque ele ganha, como eu te dei um presente, um tesouro que se chama Cristo. Quanto vale? Valor. É a parábola. Havia um homem que descobriu uma pérola preciosa, foi e vendeu tudo para comprar aquela pérola. Você deixa tudo, eu consagrado a Deus, você deixa tudo para ter a pérola que é Cristo. Então, voltemos lá para o texto. Volte para ele. Volte para Filemo. Porque o nome Onésimo é um trocadilho, útil e inútil. A própria palavra Onésimo quer dizer aquele que te era inútil, agora te volta útil. E melhor ainda, porque além de ser escravo, trabalhar para você, ele vai voltar como um cristão, vai ser fiel e vai trabalhar com vontade, porque cristão trabalha com vontade, é sincero, não vai te roubar, vai te ajudar, vai ser um parceiro fiel a você, porque ele tem a mesma pérola que você, que é Cristo. Essa é a carta, entenderam? Então não é libertação para os cativos, para tirar a pessoa do cativeiro da escravidão social. Quem é escravo continua escravo, pelo menos aqui até 1888, tá certo? E continua ainda uma escravidão cruel, porque o preto é livre, o negro é livre, mas ganha menos do que o outro. Ainda existe aí esses falsos que não querem dar oportunidade de estudo para negro. Isso não quer dizer que você seja a favor de que as escolas não se aperfeiçoem. Mas como é que o sujeito vai estudar em pé de igualdade com o outro se ele não teve as mesmas condições? Mas lá no futuro nós vamos resolver a educação, no futuro a gente consegue. Mas no futuro, neguinho, vai levar 50 anos para viver a educação, para consertar a educação, se começar hoje com vontade. E como é que fica esses 50 anos na frente com o negro? Então tem que ser uma coisa tampão mesmo. Tem que ajudar, é uma dívida social, um ônus social. É o karma, o maior karma da nação brasileira. É a escravidão. E nós temos ainda a guerra do Paraguai. Matamos muito. Essa aí não vai resolver. Então, vem Jesus e diz que o Cristo veio anunciar a libertação para os cativos. Lá longe, você se livra da escravidão e tal. Isso aí é milhares de anos lá para frente. Está falando ali. O sujeito, ele pode continuar agora escravo como Onésimo, mas com uma dignidade, conhecendo Cristo, sendo uma outra coisa, que nem Sócrates na prisão. Eu vou ficar aqui mesmo na prisão, mas é injusto você estar na prisão, se você queria que fosse justo. Você queria que eu tivesse mesmo roubado. Que bom que me botaram aqui injustamente. É melhor eu estar assim, mas essa libertação que Sócrates tinha, de estar com a consciência tranquila, não importa a exterioridade de ser escravo ou de estar preso.
É essa libertação que Cristo veio ensinar. E que deixava Paulo antes, ou Saulo, completamente louco. Quando ele apedreja Estevão, Estevão sorria porque ele via Cristo. E ele então falou assim: você sorri, covarde. Você é tão covarde que sorri, mas é que ele não entendia nada. É de um universo, de um mundo psicológico. Né? Ele estava do lado de Estevão, mas a distância psicológica era enorme. Era uma barreira quase que intransponível, não havia afinidade. Tá certo? Depois, ele veio dar vista aos cegos. Não deu. Benjamin Constant, grande nome dos cegos no lugar, era cego. E se você quiser pegar um bom espírito, uma pessoa que militou bem no espiritismo, que fez músicas abençoadas, que fez um trabalho de bênçãos, etc., que é o nosso Luiz Antônio Miller, cego. Então não tem nada, não pode ser cego. Mas muito cego ele curou? Sim, mas muito outros cegos que são do cristianismo, protestantes, católicos e espíritas, continuam cegos. Não é nada disso. Aqui no caso é da falta de visão, da falta de conhecimento, da falta da gnose, da verdade. Ele agora veio trazer: conhecereis a verdade, ela vos fará livre. Conhecer a verdade, ter a gnose, enxergar de uma outra forma, entender que a realidade não é do berço ao túmulo. Deus é Deus de vivo, não de morte. Ele transcende ao túmulo. Você é imortal, você é filho de Deus. A salvação para todos, todos são chamados, não há diferença. Foi o primeiro a não fazer diferença nenhuma social, nem com as mulheres. Ele botou Madalena para ser a primeira pessoa a anunciar a mensagem da vida e a dizer para o mundo que ele vivia. Chamou uma mulher para isso. Então não dividiu mulher, não dividiu pobre. Ele tinha pessoas que eram pescadores no seu grupo. Ele tinha mulheres no seu grupo. Ele tinha publicanos no seu grupo. Morava em casa de publicano, comia na casa de rico, entrava na casa de pobre, ia em casa de pessoa que era o chefe da sinagoga, como Jairo, ia em casa de centurião, estava indo para a casa do centurião. O próprio centurião disse: eu não sou digno do Senhor. Não preconceito nenhum, não fez nenhuma divisão. E é isso que é a tal diz o Evangelho de João. Está lá no primeiro capítulo. A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Você passa a ser cidadão divino. Quando você compreende que é cidadão divino, que é realmente filho de Deus, você não está limitado à tua religião. Você não está limitado ao teu país. Você não está limitado à tua língua. Você não está limitado à tua raça. Você é um cidadão e compreende perfeitamente. Conhecereis a verdade. Compreende a frase da parábola dos talentos. Tudo que é meu é teu, meu filho. Tudo que é meu é teu. A pessoa sente realmente filha de Deus. Essa é a maior libertação que ele veio trazer. A tal ponto que quando pediram: Senhor, ensina-nos a orar, ele começa: Pai nosso. Ele bota o mesmo Pai para a gente, o mesmo Pai para ele, nosso. Ele diz: é Pai. Pai é protetor. Você agora coloca: não é César, não é Herodes, não é o chefe da sinagoga, não é o sacerdote, não é esse, não é aquele chefe, não é nada. É o Pai. E ele é Pai. O que faz um Pai? Pense na função do Pai, nas funções positivas do Pai, de proteção, de amparo, de conforto. O Pai que ensina tudo para a criança, que diz e que orienta as suas perguntas, é que ela vive sempre perguntando e ele vai respondendo. É o Pai, pense nisso. Dessa mesma forma, transfere do Pai humano para o Pai divino. É Pai. Aí você agora entende que deixa de ser cativo, deixa de ser cego. Você agora compreende: ele está comigo. E tenha tal confiança que se alguém disser ele ali, ele acolá, não vai, não crede, ele está dentro de vós. É um Pai tão protetor, mas tão protetor que ele está dentro de vós. Está lá dentro, está no íntimo. Você pode falar com ele, entra no vosso quarto, fecha a porta de Jesus. Lá dentro, no secreto, você fala com ele o que você quiser. Ainda diz mais, não precisa falar muito, ele é tão Pai, ele te conhece tanto. Você não precisa nem falar muito, ele sabe tudo aquilo que você precisa. E por último,
ele veio também trazer a libertação para os oprimidos. Aí o oprimido, aí já não é mais um escravo. Você pode ser rico e estar oprimido. Está oprimido nos seus negócios. Às vezes você está oprimido, que você é rico, e um país está vindo e vai invadir. Naquela época tinha invasões avessas, né? Imagina como um sujeito ficava, vou perder minhas terras, minha fazenda. Eu oprimido porque ia perder a mulher, que ia ser abusada sexualmente, oprimido que ia ser escravo, e assim as várias, oprimido porque não ficou com aquela mulher, oprimido, e às vezes vivia inclusive na fartura, mas era oprimido. Estava oprimido porque não entendia as coisas, não entendia o karma. E sempre teve karma em todas as épocas. Porque tinha karma, porque perdia o filho, porque perdia a mulher, porque tinha doenças, situações mais variadas. É oprimido. E ele explica: vinde a mim, todos que se encontram aflitos e sobrecarregados e oprimidos, que eu vos deixarei consolo na alma. Vinde a mim, todos que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tá certo? É isso. Essa é a mensagem. Ele escolhe isso para pregar. Todos os olhos fixos nele. Mas observem a grande egrégora, a grande Shekinah, como dizem os judeus, que desceu dos céus. Era uma força tal. Não era aquela congregação de no máximo 40 famílias que viviam ali naquela época. Não. Era todo mundo que para cima aí, até a enésima esfera ou dimensão, até as faixas mais variadas da compreensão, todos estavam de olhos fitos nele para receber. Para todos era uma mensagem de boa nova, de novidade. Porque se hoje eu interpreto a mensagem do Cristo assim, daqui a 1000 anos vou interpretar de outra forma. Vou saber fazer leituras que outros grandes seres muito elevados já fazem e que eu ainda não tenho olhos para perceber. Então todos estavam de olhos fitos nele. Era novidade, era evangelho. E ele escolheu os consagrados para receberem essa mensagem. Muita paz.